Sujeitos processuais. A relação processual é o autor, o Ministério Público, no caso de ação pública, e querelante, no caso de ação penal privada. O autor dirá ao Estado que determinada pessoa seja processada porque cometeu, em tese, um fato criminoso. E é contra essa pessoa que se tem a figura do réu, e que o Estado irá se movimentar, visando que essa pessoa seja efetivamente processada criminalmente. A classificação. Os sujeitos principais ou essenciais é o juiz, o acusador e o acusado. Sujeitos secundários, acessórios ou colaterais é o assistente de acusação, que será nomeado pelo ofendido, no caso o defensor ou advogado. O assistente de acusação tem a função auxiliar do Ministério Público no decorrer da ação penal. Auxiliares da Justiça e terceiros não interessados, como peritos, intérpretes, oficial de justiça. Quando se coloca o ofendido como sujeito secundário, isso quer dizer que é uma ação penal pública, porque na ação penal privada é ele que ingressa a ação. O juiz, ele tem o poder, dever de aplicar o direito ao caso concreto. As funções dele é de ordem jurisdicional, que é dizer o direito, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Ordem administrativa, é o juiz quem preside a audiência. E funções anômalas, por exemplo, enviar um auto para reexame necessário nos casos em que a lei determina. As garantias constitucionais do juiz visa garantir a sua imparcialidade. Vitaliciedade após 2 anos e a perda do cargo antes dos 2 anos. Os desembargadores do 5º e ministros já possuem sua vitaliciedade quando ingressam no cargo. A inamovibilidade, só por interesse público. Irredutibilidade de subsídio, seu salário não será diminuído nem reduzido. Vedações, exercer ainda que disponibilidade, outro cargo, função, a não ser de professor. Receber a qualquer título ou pretextos, custas ou participação em processos, dedicar-se à atividade política partidária, receber a qualquer título auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidade pública e privada, a não ser que esteja prevista em lei, exercer a advocacia no juiz ou tribunal no qual se afastou, antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Para atuar como juiz é exigido 3 anos de prática jurídica. Princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. A imparcialidade. São situações em que o juiz não pode atuar por expressa previsão de lei, que é no caso de impedimento, suspensão ou incompatibilidade. Causas de impedimento são taxativas, então não pode ser ampliado. É o vínculo entre o juiz e o objeto do litígio. São fatos internos do feito, que geram a capacidade objetiva do juiz. É presunção absoluta da parcialidade. O juiz não poderá exercer jurisdição nos casos em que tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo, linha reta, até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Quando ele próprio houver desempenhado qualquer das funções ou serviços como testemunha ou como promotor. Tiver funcionado como juiz de outra instância, de fato ou de direito sobre a questão, ele próprio ou seu cônjuge, parente, consanguíneo, etc., até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado do feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parênteses, consanguíneos, linha reta até o 3º grau.
No pacote anticrime, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º, ficará impedido de funcionar no processo. Casos de suspeição. O rol não é taxativo, é exemplificativo. Presunção relativa de parcialidade. É preciso demonstrar prejuízo para o réu. O vício é externo, então é entre o juiz e a parte, ou entre o juiz e a questão discutida no feito. O juiz ficará suspeito e poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo, íntimo ou inimigo capital, se seu cônjuge de ascendente estiver respondendo a processo fato análogo ou caráter criminoso, haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge de parente consanguíneo até o 3º grau, sustentar demanda ou responder o processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, tiver aconselhado qualquer das partes, ter-se credor ou devedor, tutor ou curador, ou sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. O impedimento ou suspensão decorre do parentesco por afinidade, será cessada na dissolução do casamento. Salvo sobrevindo descendentes, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Quem são as partes? No sentido processual, entrega a relação jurídica processual, título de direitos, poderes, faculdades, ônus, obrigações, deveres e sujeição na relação jurídica processual. As partes é o acusador, que pode ser o MP ou o querelante, acusado e assistente de acusação. O Ministério Público tem a intuição permanente e é essencial à função jurisdicional. A parte é iniciar a ação ou de acusação da ação pública, imparcial ou formal na relação processual. O MP é parte imparcial, porque ele possui interesse em justa aplicação da lei, que transcorra seguindo os princípios processuais penais e constitucionais. Ele é uma parte imparcial ou meramente formal. Os princípios institucionais unidade, o promotor e a justiça apresentam, indivisibilidade, que podem ser substituídos entre si, e independência funcional. Eles atuam de acordo com o que entende a ser correto. O princípio do promotor natural ou imparcial, ou promotor legal, que é o direito de ser processado pelo órgão de execução do Ministério com atribuições previamente fixadas. Também decorre da inamovibilidade e não impede substituições e divisibilidades e é um critério estabelecido em lei. As garantias e vedações são as mesmas do juiz, que é vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. As vedações são requerer a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, porcentagem ou custos processuais, participar de sociedade comercial, exercer a advocacia, exercer outra função pública a não ser magistério, exercer a política partidária, qualquer título, pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física a não ser as previstas em lei. O impedimento e suspensão são os mesmos do juiz. A participação do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para oferecimento da denúncia. O ofendido pode ser como querelante na ação penal privada ou assistente de acusação como penal pública. Na ação penal pública, tem que ser como assistente de Ministério Público, que é o ofendido, o seu representante legal, ou na falta qualquer pessoa mencionada no artigo 31, que é o CAD. O assistente de acusação são 3 concorrentes, e aqui é considerado o interesse em uma condenação justa e proporcional ao fato.
É a habilitação do assistente de acusação a qualquer momento do processo condenatório. Ele não atua no inquérito e nem na execução da pena. Nos casos do advogado dativo, ele não precisa de procuração com poderes especiais. E ele pode aparecer desde o recebimento da denúncia até o trânsito em julgado. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Ele não pode ser contrário. Do despacho que admitir ou não caberá recurso. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data de sessão na qual pretender atuar. São 5 dias corridos. Habilitado, intimado por publicação, deve constar o nome do acusado, não a de atos processuais, em razão da ausência do assistente. As atribuições do assistente podem ser propor meios de prova, requerer perguntas à testemunha, participar de debate oral, arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público, requerer a decretação da prisão preventiva e requerer o desaforamento. O acusado pode ser tanto uma pessoa humana ou pessoa jurídica no caso de crime contra o meio ambiente. Tem que ser maior de 18 anos de idade. O acusado ele tem o direito de se defender, ele pode ou não comparecer e o réu tem o direito de ficar calado. No defensor, ele tem um prazo de 10 dias para responder à acusação. E aí sim, ele deve providenciar um advogado. Tem o constituído, o defensor público, o dativo, o ad hoc, que é o substituto, e também tem o defensor curador, que é no caso de índio, não adaptado e incidentes de insanidade mental. O juiz que diz que o réu não constituiu defesa, o defensor que for escolhido, ele dispensa a juntada da procuração. Os funcionários da Justiça estende aos serventuários e funcionários da Justiça no que for aplicável, dos peritos e intérpretes. É o juiz quem nomeia o perito e ele será obrigado a aceitar o encargo, salvo escusa atendível. Sem justa causa provada imediatamente, deixa de acudir à intimação ou chamar de autoridades, não comparecer no dia ou local designados, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita. No caso de não comparecimento, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Não poderão ser peritos os sujeitos à interdição de direitos, tiverem prestado depoimento no processo ou opinado, e os analfabetos e menores de 21 anos. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.